E aí, então, nesse capítulo, a gente tem uma coisinha um pouquinho mais diferente, porque o Evagro Ponte ele vai falar do mesmo tema do vídeo passado, que é da vanglória, mas ele vai falar de uma maneira um pouquinho mais complicada. Como é que isso funciona, tá? Quando a gente alcança um estado de impassibilidade, ou seja, a gente não é mais arrastado, né, por pensamentos de má reputação. Má reputação, não tô sentindo, tô falando no sentido assim, estamos vencendo as paixões, né? Onde é que a gente é um estado onde é que a gente não é mais vencido nem perturbado por elas, né? A gente sabe compreender que elas estão ali, mas são só pensamentos, né? E sobra, obviamente, né, a paixão da vanglória, né? Porque ela quer incitar o monge, né, a fazer uma causa disso daí, né? Então, o que acontece? Você vence todas as paixões, você adquiriu a impassibilidade, a impertur... você virou imperturbável perante todos esses problemas, mas sobra o quê? Sempre vai sobrar a vanglória, que é o demônio que sempre vai estar ali te atazanando para fazer um caos disso daí, né? O próprio Jesus Cristo foi tentado, né, de maneira pelo demônio no deserto, justamente com o pecado da vanglória, né? E mesmo depois de ter derrotado, ele não foi lá e se vangloriou por isso, né? Assim como também a gente não pode fazer, e nem o monge e o anacoreta experiente também o devem, né? E o Evagro Ponte, que ele vai escrever algo mais ou menos interessante, porque ele vai falar que esse pensamento da vanglória, né? Essa tentação é um pensamento assim bem sutil, é algo meio ardiz, é meio sorrateiro, a gente não percebe acontecendo dentro de nós. E ele se dissimula, né? De maneira muito tranquila, em especial pelas pessoas virtuosas, né? Por quê? Porque ela é uma coisa muito ardiz. A gente nunca sabe quando a gente está exagerando ou não está, quando a gente está se vangloriando ou não está, né? É algo que às vezes, não, o papai aqui é bom, eu tô ganhando desses problemas mesmo, porque eu sou bom e tudo mais. E justamente esse é o problema, né? O problema da vanglória que vem dali, quando ele ganha desse monge, dessa pessoa. O monge aqui vocês podem entender vocês ou qualquer outra pessoa, tá? Quando essa pessoa então ela é tentada pelo demônio da vanglória, ela vai começar a sair pelas ruas de maneira metafórica, a gente pode entender publicar, né? A pessoa está publicando sempre suas lutas e está falando, não, olha só, olha as glórias que eu estou ganhando, olha as glórias que vêm dos homens pelas lutas que eu ganhei, né? E logo no capítulo seguinte, o Evagro Ponte ele vai falar que esse demônio da vanglória, né, leva ao demônio da fornicação, justamente por causa desse efeito. Como vocês repararam, é um efeito que faz o homem devagar. Por quê? Porque ele sai da luta contra as paixões, que é um momento de silêncio, de calma e de prece, de oração, né? E principalmente uma confiança que não está em si mesma, uma confiança que não está em si mesma, mas uma confiança que vem de algo divino. Por quê? Porque a gente quer alcançar uma virtude, a gente quer alcançar algo perfeito. Esse algo perfeito não pode surgir de algo que tem uma natureza ou uma graça imperfeita. Depois da queda, o homem tem a natureza totalmente corruptível. Então a gente, por si só, não consegue ter a virtude da castidade. A gente pode praticar a virtude da temperança, porque é uma virtude moral, e a gente, pelos nossos próprios meios, a gente pode ser uma pessoa assim virtuosa, mas como também diz as Sagradas Escrituras, tudo vem da graça. Tudo vem da graça. Então, por exemplo, eu venci o demônio da luxúria, porque eu sou casto. Aí você vai perceber, o homem ele fala como ele ganhou aquela virtude da castidade. É uma mentira. Você, no máximo, é um cara continente, que é muito bom e louvável também. Excelente, muito bom. Mas casto é alguém perfeito, é alguém que foi auxiliado por uma natureza mais divina. Por quê? Porque a castidade é uma virtude divina, pô. É uma virtude angélica. Então, um ser humano, né, um ser igual nós, né, que somos imperfeitos nessa nossa natureza, né, que temos essa tendência, né, a lascívia, né, e todos esses pecados e tudo mais, a gente tem essa quedinha, né, pelo pecado, por assim dizer, né, engraçado, né, quedinha pelo pecado, né, mas o ser humano ele não pode, por conta própria, ganhar uma virtude assim. Só pode ser infundida. Né? A gente pode praticar várias coisas para tentar sermos cada vez mais virtuosos, mas é impossível que por conta própria a gente consiga essas virtudes. Né? E o que acontece é o seguinte: o demônio, né, da vanglória ele leva também a fornicação, que no caso é o que a gente vai chamar de demônio da luxúria. Que é a mesma coisa, os monges também falam essa mesma palavra e tudo mais. E é engraçado que o Vagro Pontico lá no capítulo ele vai escrever o fato do homem ter o mesmo efeito da assídia na vanglória.
Por quê? Porque a vanglória e a assídia, sobre certo aspecto, tangem no quê? Na divagação. O monge ele está sempre vagueando pelas cidades, lembrando, linguagem simbólica, né? Vagueando pelas cidades, ou seja, de intelecto para intelecto, de reino para reino, né? Mas nesse caso, o monge ele está sempre se mostrando, se mostrando, se mostrando, até o ponto que ele começa a acreditar mais na sua própria capacidade, e não na capacidade de Deus que deu aquela virtude para ele, ou que deu a vitória sobre aquelas paixões para ele. Até o monge chegar no quê? Na casa de má reputação, que vocês acreditam que, eu acho que vocês sabem o que isso quer dizer, né? Mulher de má reputação e casa de má reputação, né? Os prostíbulos, né? Então, a assídia e a vanglória, sob certo aspecto, eles têm uma relação assim meio parecida, né? Que tangem a divagatio mentis, né? Que é normal da assídia, mas com a divagação, né? Da vanglória, que é o homem que tem o cavalo da vanglória, né? Como Evagrio Ponte escreve, ele tem o cavalo da vanglória que sai por aí contando as suas vitórias, né? Aqui de maneira literal, né? Então ele adquire o cavalo da vanglória e rapidamente desfila pelas cidades, locupletando-se com os elogios, né? Que são trazidos pela glória, né? Então o que isso significa? Significa que, cara, tem alguma coisa aqui, né? Que mostra que é um baita de um problema a gente acreditar demais em nós mesmos, tá? O ser humano ele acredita demais em si mesmo, né? E é engraçado que isso tem tudo a ver porque o Evagrio Pontico ele vai continuar falando sobre o efeito pedagógico que isso tem. Qual que é o valor pedagógico, né? O monge que ele acredita tanto em si mesmo, acredita tanto que venceu aquele pecado por conta própria e cai nesses pecados, é um valor pedagógico que Deus mostra. Por quê? Lembrando, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas quedas, todos os nossos pecados podem servir de muito proveito. A gente só tem que ter algum olho de artista. A gente tem que entender e ver algo a mais. A gente tem que ter humildade, né? E esse é o caso, né? Esse é o caso onde é que a gente percebe que Deus está nos ensinando por meio do sofrimento. Às vezes um sofrimento meio esquisito, né? Pô, caramba, eu caí nesse pecado aqui, eu caí naquele pecado lá, ou fiz aquela besteira e tudo mais. Mas isso mostra uma coisa muito importante, que tem a ver com a virtude da prudência. O quê? Que o doente não pode sair do leito enquanto ele não estiver curado. Pô, mas como assim? Eu não entendi. Significa o quê? Que a gente precisa ser atento e progredir na virtude dia após dia, dia após dia, dia após dia. E a gente não pode ter essa postura de achar que, eu venci os vícios por conta própria. Eu venci os vícios e daí eu vou lá e vou me engenhar e vou me meter em conversas vãs. Vou lá e vou me engenhar em conteúdos daquela página que às vezes são meio suspeitos, ou aquela pessoa que sempre tem um papo meio esquisito. Então, assim, não se meter nessas coisas. Eu tô há bom tempo sem recair nesse problema. Cara, não se meta em conversas vãs, né? E lembrando, né, quando eu tô falando quando eu faço esse tipo de vídeo, eu tô dando um tapa na minha cara, tá? Não quero que vocês pensem em ninguém, não. Eu quero que vocês pensem em si mesmos, né? Isso vale para mim também. Lembrando, para cair, basta estar de pé. Para cair, basta estar de pé, né? A gente tem vários exemplos aí, pessoas grandes do Instagram, pessoas, sei lá, cara, qualquer famoso aí que, nossa, esse cara é muito foda, ele tem dinheiro e tal. Não confio muito nessas coisas, tá? E principalmente pensem somente em vocês mesmos, né? Tentem vencer esses pecados, né? Não fiquem pensando no seu pai, que é um cara, sei lá, iracundo, ou a sua mãe, que é uma pessoa muito preguiçosa, sei lá. Pense em si mesmo, né? E nesse caso aqui, o vanglorioso, né? Ele tem uma relação interessante, né? Ele está sempre achando que ele se livrou do vício por conta própria, né? Então ele tem um valor pedagógico, né? A gente não pode ficar desatento nessa questão, porque Deus está nos falando, olha, cara, você venceu isso daí. Só que é o seguinte, se você sair, né, e se vangloriar por essas coisas, né, e achar que você venceu isso por conta própria, eu também não vou poder fazer muita coisa, porque eu quero que você aprenda, eu quero que você se humilhe na minha frente e saiba que, cara, eu que te ajudei nisso daqui. Deus está nos mostrando isso dia após dia, né? Talvez para uma pessoa que não tenha fé possa parecer um escândalo, né? Mas não é. E aí, olha só, né? É por isso que
Permanecendo sentados, estejamos mais atentos a nós mesmos. Exatamente isso. O que isso quer dizer? Estejamos mais atentos a nós mesmos. Não ficar olhando para as outras pessoas, mas para si mesmo. Né? Observar os seus próprios erros, suas próprias falhas, os nossos próprios pecados. E principalmente o caminho que a gente está seguindo. Né? Como a gente está se sentindo mostra, por exemplo, às vezes um caminho que a gente está seguindo. Né? Nessa nossa vida. Às vezes eu, por exemplo, dou uma sumida. Porque, cara, eu acho que eu tô publicando coisa demais, eu tô falando demais, eu tô conversando demais, e eu tô rezando de menos. Então, assim, a nossa vida, as pessoas com quem a gente conversa, tudo na nossa vida às vezes é um sinal que mostra pra gente, caramba, eu estou indo para um lugar que eu não gostaria, eu estou indo para um lugar que eu acho que não é muito legal. Então a gente tem que estar atento a nós mesmos, né? E olha só o que ele vai falar. Assim, progredindo na virtude, seremos difíceis de sermos arrastados pelo mal. Por que ele está dizendo isso? Porque a atitude da virtude exige prática, e prática é algo que é penoso, principalmente porque a gente está condicionado, quimicamente, né? Falando cérebro aqui, está condicionado a uma coisa. Então a gente vai precisar ter mordidas de lobo. A gente vai ter que ter mordidas de lobo. O que são mordidas de lobo? A gente vai ter que saber sofrer um pouco, vai ter que fazer uma violência contra nós mesmos, né? Fazer um jejum penoso, fazer alguma penitência pesada, justamente para mostrar, não, cara, é isso daqui que eu quero. Eu quero dobrar a minha carne e falar, cara, é o meu espírito que manda, né? E isso exige o quê? Exige prática. Então, ó, progredindo na virtude. Para progredir na virtude tem que ter prática permanente. E não, ponto, venci, acabou. Agora eu vou lá me vangloriar e não, joguem louros para cima de mim. Mulheres, é isso aí e tal. Não é assim que funciona, né? E olha só, progredindo na virtude, seremos difíceis de sermos arrastados pelo mal. É claro, um vício, né, que é mal, é um hábito ruim. É um hábito ruim. Uma virtude é um hábito bom, certo? É uma condição que a gente faz de maneira progressiva, né? E que vai ficando cada vez melhor. Então, por isso que no começo é difícil a gente dizer não para os nossos pecados. Por quê? Porque, cara, a gente está acostumado com o mal. Mas, progredindo na virtude, prática após prática, a gente vai, então, ficando cada vez mais difícil. A gente vai fortalecendo a nossa vontade, olha só, fortalecendo a nossa vontade, certo? Mas isso exige o quê? O progresso na virtude. E é óbvio, né, que a partir disso também a gente vai fazer o quê? Se renovar na nossa ciência e vai recebendo o quê? Os dons de Deus, né? Se renovar aqui na ciência é o que a gente poderia entender como... Ciência aqui, eu acho que ele está querendo dizer as Sagradas Escrituras, eu não tenho certeza, tá? A ciência aqui, eu acho que ele está querendo dizer como conhecimento. E é justamente isso que se trata, né? Os padres do deserto, qual que era o contexto dos padres do deserto? O cristianismo estava tendo um aumento drástico de conversões, Roma estava em queda, Roma estava em declínio, e as pessoas estavam querendo ser mártir, porque no fundo era isso que as pessoas queriam, né? Elas queriam morrer por Cristo, o melhor amigo é aquele que dá a vida, né? E aí o que acontece? As pessoas pensaram, pô, e agora? Eis que surgem então os padres do deserto, que eles fizeram o seguinte, eu não vou conseguir morrer por Cristo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar ele também. Eu vou pro deserto, muitos de maneira literal, a maior parte, na verdade acho que todos foram de maneira literal pelo deserto, né? Se afastaram do mundo, né? Foram pro deserto, passaram assim, encrenca, né? Porque não é fácil. E foram lá e jejuaram e aperfeiçoaram a alma dele. Por meio do quê? Pelo livro da ciência sagrada, as sagradas escrituras, né? O livro do simbolismo. Se você for ler, sei lá, as sentenças, por exemplo, dos padres do deserto, for ler as conferências de São João Cassiano, uma hora eu posso trazer para cá, eu preciso comprar o livro, na verdade. O livro do Evagro Ponte, que você vai ver, sempre tem, São João Clímaco e tantos outros, sempre tem simbolismo. Por quê? Porque o livro das Sagradas Escrituras é o próprio simbolismo, pô. Então, a partir das Sagradas Escrituras, a gente também pode renovar a nosso amor pelo bem. E quando a gente ama o bem, fica muito difícil de dizer sim para o mal. Porque, lembrando, a nossa inteligência, a nossa vontade são as nossas faculdades superiores. E para onde é que está voltada a nossa inteligência, onde é que está o nosso bem, onde é que está o nosso tesouro, ali também vai estar o nosso coração. E aí a nossa vontade se dobra às coisas que estão voltadas para a inteligência. Então, pela inteligência a gente pode cometer um erro. Engraçado falar isso, mas pela inteligência a gente pode errar. A gente pode errar o quê? A gente pode errar o alvo. A gente sempre ama alguma coisa, mas nesse caso a gente pode amar a vanglória, a gente pode amar
a luxúria, a gente pode amar a gula, a gente pode amar aquilo, isso e pá, pá e pá. Mas a gente também pode amar o quê? Ah, o nosso, a nossa castidade, a nossa caridade, a nossa humildade, se despojar dos nossos bens materiais, a gente pode amar essas coisas, né? Então é uma maneira pela qual a gente pode aprender a vencer também, né? A vanglória e tantos outros pecados. E, e é isso, né? É por isso que, permanecendo sentados, ou seja, com humildade de não achar que venceu já esses pecados, a gente vai estar mais atentos a nós mesmos. A gente vai pensar, opa, beleza, legal, eu venci, mas isso não vai ser para sempre. E aí a gente vai começar a pensar, beleza, ok, eu venci essa coisa, obrigado Deus, né? Lembrando, vencer a presunção da originalidade que a gente falou. O vanglorioso, ele vence e acha que pode desfilar pelas cidades achando que só ele que fez a porra toda, né? Não é bem assim que funciona, né? E aí então a gente vai progredindo na virtude, a gente vai ser mais difícil de ser arrastado pelo mal. Deus abençoe a todos, que a Virgem Maria, com a sua eterna doçura, possa abençoar e purificar os nossos pensamentos. Até a próxima.